Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene de outorga do título de cidadã honorária de Brasília à senhora Eunice Pereira Amorim Carvalhido, proposta pela excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa de Leis, deputada Celina Leão. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de outorga do título de cidadã honorária de Brasília à Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutora Eunice Pereira Amorim Carvalhido. Convido para tomar assento à mesa a excelentíssima senhora proponente da sessão solene, bem como do título de cidadã, deputada Celina Leão. Convido o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Teório Savasky. Convido o excelentíssimo senhor ministro da Advocacia Geral da União, Dr. Luiz Inácio Lucena Adams. Excelentíssima senhora vice-procuradora-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Zenaide Souto Martins. Excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Cláudio Henrique Portela do Rego. Tenho a grata satisfação de convidar para estar conosco na mesa a doutora Eunice Carvalhido. Doutora Eunice, as minhas palavras serão absolutamente objetivas, porque essa é uma noite que cabe à minha colega, deputada Celina, tão jovem, tão desbravadora, tão determinada na luta da coisa pública, fazer as honras da casa. Mas vim para estar nessa fase dessa sessão, principalmente na fase de abertura, para cumprimentá-la. Para mim é uma enorme honra poder hoje presidir a Câmara Legislativa e ter acesso permanente ao Ministério Público com uma procuradora da envergadura de Vossa Excelência. Não apenas pela desenvoltura das letras jurídicas, mas pela pessoa humana que é a senhora, pela capacidade e a sensibilidade de recepcionar o diálogo e a discussão que muitas vezes processam dentro do poder legislativo, mas que nem sempre conseguimos convencer as nossas cortes, sobretudo ao Ministério Público. Mas eu quero, e foi o motivo principal da minha vinda nessa sessão, cumprimentar a senhora pela pessoa humana, pela visão de compromisso com a sociedade que Vossa Excelência tem. Tem sido de enorme satisfação para mim ter a liberdade de procurar a senhora para receber orientações, diálogo, né, convidando os procuradores afetos à matéria a ajudar-nos a construir entendimentos, como da última semana, quando fomos discutir os procedimentos do debate da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do Plano de Proteção Conjunto Urbanístico de Brasília, e sempre encontrei na sua pessoa portas abertas, abertura ao diálogo, sensibilidade às dificuldades, e isso, consequentemente, fez de nós grande admirador da sua pessoa. Eu, nesse primeiro mandato, doutora Eunice, eu aprendi que a democracia
é uma das maiores conquistas que o parlamento pode adquirir. E eu tive o cuidado de escolher as pessoas que eu homenageei com esse título, que é a maior ordem do Distrito Federal, com quem realmente representa isso hoje na nossa sociedade, representa a democracia. E eu falo muito de improviso, eu falo muito do meu coração, tudo muito do que eu sinto. E a doutora Eunice é a pessoa mais discreta que eu conheço na face da Terra. Se ela pudesse optar por não estar aqui, talvez ela não estaria aqui nessa noite. Mas eu acho que seria uma injustiça da nossa cidade, uma injustiça dessa Casa de Leis, uma injustiça desse parlamento, que ela passasse sem receber esse título. E, para não errar, doutora Eunice, porque eu sabia que nós poderíamos ter uma alta corte aqui nessa noite, como nós temos, homens e mulheres que representam o nosso mais alto poder, eu tive o cuidado de escrever um discurso. Eu sempre falo muito do meu coração, mas eu não queria decepcionar a senhora, os seus familiares que estão aqui presentes, e tive o cuidado de escrever um discurso. Hoje, a história da humanidade tem sido construída ao longo dos séculos por homens e mulheres à frente do seu tempo. Hoje, nessa noite memorável de 28 de outubro de 2013, a Câmara Legislativa do Distrito Federal vem prestar uma justa homenagem de reconhecimento à Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal, a excelentíssima senhora Eunice Pereira Amorim Carvalhido, pelo trabalho corajoso e contínuo que vem prestando ao povo brasileiro, em defesa da democracia e dos avanços sociais. O que nos une, nesse momento, é o sentimento de orgulho, cuja atuação vai além do caráter profissional, de trajetória percorrida em todos os seus momentos laborais, acumulando experiência jurídica e social, pautada num caminho de abnegação, empenho e entrega pessoal. Esse é o cerne de sua profissão. Honra-me mais ainda o fato de ser conhecedora do currículo de vida que possui a homenageada, sabendo dos relevantes serviços que a mesma prestou e presta até hoje à sociedade do Distrito Federal. Nascida no distrito de Alta Garças, interior de Mato Grosso, onde aprendeu as letras e concluiu o ensino fundamental, a menina Eunice rompeu as fronteiras do conhecimento, quebrando regras obsoletas e tabus existentes para mulheres de sua época. Doutora Eunice Carvalhido é esposa do doutor Hamilton, nosso querido ministro, e mãe de 4 pérolas, Juliana, Carolina, Débora e João Hamilton. Mestre e doutora em matérias jurídicas, atuou como promotora de carreira, tanto no estado de Goiás, do qual sou oriunda, quanto no Distrito Federal. Destaca-se que a homenageada dirigiu a Fundação Escola Superior do MPDFT, presidiu o Conselho Superior do MPDFT e, por 2 mandatos, é atual procuradora do Distrito Federal. Em seu currículo, destacamos a presença de atividade sociocultural, como, por exemplo, presidiu o painel de controle público na área de transporte e de mobilidade urbana no 5º Congresso Brasileiro de Controle Público, proferiu palestra de combate à corrupção na Universidade Católica, foi debatedora de painéis de aspectos criminais da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras. Professora universitária de diversas instituições do Distrito Federal. Essas são algumas rápidas lembranças sobre a vida de doutora Eunice Pereira Amorim Carvalhido, mulher valorosa, que tem deixado para todos nós, em especial para mim, o seu exemplo de coragem e determinação e a sua história de vida. Quero registrar uma frase da homenageada, na posse do MPDFT, que tem norteado a minha vida pública. No momento de muita crise, quando a doutora Eunice assumiu o MPDFT, e a gente fez questão de resgatar isso. Permaneceremos firmes na fidelidade incondicional aos valores éticos e institucionais, com dignidade, probidade, compostura, destemor, cortesia, lealdade e independência, que nada mais são do que as condições primárias do sacerdócio ministerial. Impossível desvincular a presente comenda, ora prestada, das funções levadas a cabo pela homenageada no glorioso parquê. É por desempenhar as funções essenciais da promoção da justiça, da defesa da democracia, do guardião dos direitos individuais e sociais, com ética, compromisso, independência e transparência, que, sem dúvida, a senhora é detentora de tal beneplácito. Rendo-me ao termo jurídico, ubi, homo, ibi. Onde existem pessoas honestas e combativas, haverá o direito. Sou testemunha da importância de um MP independente. Isso eu posso falar de peito aberto. Quantas vezes fui recebida naquele órgão ministerial, de portas abertas, quando tinha o direito, realmente o foro do direito acatado, quando não tinha também,
né, reconhecido também, porque o Ministério Público não tem lado. Só tem um lado o Ministério Público, que é sempre o lado do povo. Sou testemunha da importância de um Ministério Público independente, que defende a democracia e que sempre estará do lado da justiça e da sociedade, mesmo que esteja representado de uma forma minoritária. O Estado é uma ficção humana, uma engenhosidade de um homem para criar mecanismos de gerenciamento. O Estado mais poderoso de todos, o grande Leviatã, necessita dos checks and balances. A falta desse equilíbrio, em um passado não muito distante, trouxe-nos tristes consequências com a supressão de um Estado de Direito, e podemos perceber quão grandes foram os danos causados pela histórica e triste ditadura militar. Dr. Eunice Carvalhido assumiu o Ministério Público em momento de crise que assolou as diversas instituições do DF. Teve a missão, na frente daquele poder, de manter toda a credibilidade depositada naquela instituição de combate assíduo à corrupção. E isso hoje é detectado em qualquer pesquisa de opinião. Quando você pergunta qual que é o órgão que tem mais credibilidade, é o Ministério Público. E isso foi resgatado, num momento de muita crise, pela doutora Eunice Carvalhido. Então, fiz questão de relembrar isso. O Ministério Público local tem agido de modo exemplar no combate à dilapidação dos cofres públicos. Nessa noite, de forma simbólica, este título homenageia não só a doutora Eunice, mas também todos os procuradores, promotores e servidores do Ministério Público e Território. A homenageada tem se preocupado com o aprimoramento da instituição que preside, defendendo a autonomia de seus membros, o que tem diretamente influenciado na qualidade de vida da população do Distrito Federal. Um Ministério Público que não se rende aos favores dos governantes, sem dúvida resguarda os direitos sociais. Nesta noite, deixaremos gravados nos anais dessa casa, na presença de todas as autoridades que se fazem aqui, o reverenciamento das qualidades da homenageada, que faz jus ao título de cidadã honorária do Distrito Federal. Em nome da população do Distrito Federal, a Câmara Legislativa vem lhe render essa homenagem e lhe dizer muito obrigada pelo brilhante exemplo de vida pública, que nesse dia que comemoramos também o Dia do Servidor Público, que seu ensino de vida seja um espelho para todos nós, servidores públicos. Que Deus abençoe muito. Esqueci de saudar a minha querida deputada Eliana. Muito obrigada pela presença, deputada. Naturalmente, cumprimento o meu presidente, deputado Agide Ruri, pelo qual eu tenho uma grande estima, um grande orgulho de tê-lo como presidente e uma grande admiração. Não poderia deixar de cumprimentar também essa jovem guerreira da Câmara Legislativa, deputada jovem, de primeiro mandato, mas que nos ensina tanto, e já começa ensinando até por esse título de cidadã concedida, a quem eu cumprimento agora, a doutora Eunice Carvalhido. Senhoras e senhores, Deus tem sido, assim, muito providencial na minha vida. Eu estive, desde quinta-feira, estive fora de Brasília, a minha filha sofreu uma cirurgia, estava acompanhando, e a perspectiva era que eu voltasse apenas na quarta-feira a Brasília. Mas Deus permitiu que essa recuperação da Daniela fosse mais rápida. Troquei de lugar com a minha mãe e pude estar presente aqui nessa segunda-feira. E dizer, doutora Eunice, para todos os seus amigos, familiares, as filhas, o marido, dessa coisa boa de poder estar aqui nesse momento. Primeiro, a gente começa com essa mesa, que normalmente só tem homens e, de vez em quando, uma mulher. Temos 3. A propositora desse título, a doutora Zenaide e a senhora doutora. Isso, para mim, já é muito bom. A gente está começando a pensar que o equilíbrio é possível, em todos os níveis. O equilíbrio é importante. Nós sabemos o equilíbrio é importante na natureza, na química, na física, o equilíbrio é importante na vida. Então, nós não queremos apenas que tenham mais mulheres, porque nós somos mulheres. Nós queremos que tenham mais mulheres presentes em todas as instâncias que tivermos na nossa sociedade, porque nós queremos o equilíbrio. Nós não queremos ter 50% mais um, nós queremos ter esses 50%, dar esse equilíbrio à vida, né? O homem olha as coisas de uma maneira muito mais exata, ele
vai olhar, talvez, a obra muito bem, embora eu vi a nossa procuradora-geral ali de capacete, vendo as obras lá do Ministério Público, né? A gente tem essa capacidade. Os homens vão olhar as finanças, talvez, muito melhor, mas nós vamos ter esse olhar social mais aguçado, talvez pela nossa maternidade, talvez porque Deus nos desenhou assim, e isso tudo é muito bom. Depois, porque a doutora Eunice, quando ganha esse título de cidadã, ela está dizendo para todas as mulheres do Brasil, e especialmente, eu espero que chegue a todas as mulheres aqui do Distrito Federal, de que é possível. É possível sair do interior, é possível sair da classe D, da classe E, da classe F, G, H, de que qualquer que seja a nossa posição dentro da sociedade, a posição econômica, de qualquer estado do Brasil, e isso Brasília acolheu tão bem, né? Todos os brasileiros, de todos os estados, a gente percebe nesse momento essa importância fundamental de Brasília, de abraçar todos os estados e mostrar que é isso, é a capital, e que todos nós temos uma chance, temos uma oportunidade, depende do valor, depende dessa capacidade de trabalho, de entrega. E eu, assistindo os depoimentos que estiveram aqui, nos depoimentos que nós tivemos em vídeo, tantas e tantas palavras positivas, que eu acho que é isso que a gente tem que reverberar na nossa sociedade. A determinação, a entrega, o entusiasmo, a honestidade, a retidão e o amor pelas pessoas. Que ninguém vai para o Ministério Público se não amar incondicionalmente as pessoas. E quero agradecer à senhora e a todos que fizeram essa opção, porque, para nós, e principalmente aqui, né, Celina, que hoje nós somos minoria, e sentir como minoria de que nós estaremos representadas de alguma maneira, né, essa certeza de que qualquer cidadão tem, que vai estar representado, que tem pessoas que estão lutando pela gente, isso é de um conforto e de uma esperança nesse Brasil cada vez melhor, que foi dito aqui, né, que foi dito, olha, a nossa homenageada, ela quer o melhor para o Brasil. Então, eu acho que essa é a grande esperança também, esse grande lance que nos é proporcionado na noite de hoje. E a gente vê esses testemunhos da família, das filhas, né, dessa construção da família, do esposo, e nós sabemos que a família é esse núcleo primeiro, mas é que é esse núcleo que irradia e que mostra que esse zelo, apesar de tanto trabalho, tanta dedicação, como foi dito aí pela doutora Zenaide, olha, são horas e horas a fio, às vezes vai tarde da noite, às vezes sacrifica o almoço, mas nós percebemos que, com todo esse trabalho, a família foi bem criada, a família teve atenção, teve carinho, teve amor, e não podia ser diferente. A família deu aí para a Sociedade Brasília tantos profissionais que eu tenho certeza que vão ser orgulhos, e, quem sabe, algum dia também estarão recebendo o título, não de cidadã honorária, mas o título de cidadã beneméritas aqui do Distrito Federal, né? Porque a gente sabe com que rigor e com que carinho vocês tiveram essa criação. E eu gostaria de dar algum testemunho pessoal também. Não fui chamada, viu, Celina? Mas eu tenho algum testemunho pessoal. Obviamente, né, de vez em quando, nós estamos batendo lá na porta do Ministério Público, e a primeira vez que eu tive a oportunidade de encontrar com a doutora Eunice, ela estava preocupada com os profissionais terceirizados do Ministério Público. Eu não sei dizer exatamente o que era, como era, mas era um programa de acolhimento, um programa de tratar esses servidores e ouvir, né, de ouvi-los também, quer dizer, um acolhimento super especial. Naquele momento, eu percebi esse lado humano da doutora Eunice. E, como foi dito aqui, os desafios, né, o desafio de mostrar para toda a sociedade
que o Ministério Público, independente de qualquer crise, mas sempre esteve do lado do cidadão, sempre esteve defendendo o cumprimento das leis e passar essa certeza com tanto vigor através do trabalho de cada um dos seus servidores e valorizar esses servidores, é que nós pudemos respirar no momento da maior crise institucional de Brasília, respirar aliviados. Então, só tenho a agradecer. E eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui hoje, que, para mim, é magnífica, de poder lhe agradecer por tudo isso. Né? Principalmente eu, como mulher, que também a gente vai ali, batalha, e vê que cada uma das mulheres, a gente tem que dar um plus a mais para a gente chegar aonde a gente quer. E eu estou aqui para lhe dizer que esse título é um título que nos orgulha a todos, mulheres, homens, e que nós queremos que essa homenagem, que é tão singela, mas tão significativa, que mostra para toda Brasília, para todo o Brasil, que vale a pena ser uma pessoa do bem, que vale a pena dar o seu trabalho, o seu suor para a coletividade. E que é isso que a gente quer mostrar. Tem muitas notícias ruins que reverberam, mas nós precisamos também reverberar aquilo que é bom. Porque eu pego da minha vida pessoal, a gente precisa ter exemplos que nos cortam caminho. Os primeiros são os nossos pais, que nos mostram caminhos e a gente aprende alguns valores. E depois, algumas personalidades, que pela sua personalidade marcante, também nos apontam caminhos. E a gente precisa passar isso para essa juventude que vem aí. Mostrar que essa coisa boa de querer tratar os seus com o melhor, como a senhora tratou a sua família, mas não esquecendo que tem todas as outras pessoas que merecem uma oportunidade igual, que merecem ter essa guarida da lei, porque a lei está aí para garantir para aqueles que são mais fracos que tenham uma oportunidade de uma vida melhor. Então, é nesse sentido que a senhora espalhou tanta coisa boa, que essa coisa boa possa chegar assim na mente de tantos jovens agora, que nos preocupam tanto, uns indo para as drogas, outros indo para a marginalidade, e que, às vezes, estão neste caminho, porque não tiveram a oportunidade de conhecer uma trajetória de vida, que fosse uma trajetória de vida que foi escrita com tanto sacrifício, eu tenho certeza, sacrifício pessoal, de saúde, ali, da dedicação, o sacrifício da família, muito sacrifício, mas que foi construído assim, com muito labor, querendo fazer o melhor para que nós tivéssemos esse mundo melhor. Então, Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e tantos outros títulos que a senhora já deve ostentar hoje, eu quero dizer do meu orgulho, do meu agradecimento de poder estar aqui, de poder agradecer aos meus pares por essa votação, de poder agradecer ao meu presidente por estar presidindo essa sessão, e essa loura aí, essa loura que é jovem, batalhadora, que tem muito me ensinado aqui na Câmara Legislativa, com a sua juventude, com o seu entusiasmo e com o seu potencial. Muito obrigada por tudo, agradeço a todos os senhores de estarem aqui hoje, vivendo esse momento muito especial, quando a gente diz para o Brasil que o Brasil tem jeito, que o Brasil vai ser um Brasil melhor, porque tem gente do quilate da doutora Eunice Carvalho. Muito obrigada, doutora. Senhor presidente, minha deputada, minha querida amiga Eunice Carvalho, eu vou registrar aqui mais um depoimento e um testemunho. Eu, como advogado-geral, tive a oportunidade de acompanhar a ascensão da doutora Eunice ao cargo de procuradora-geral nas duas oportunidades. E sei, pessoalmente, as dificuldades e os desafios que ela teve que enfrentar e superar para assumir essa função, seja institucionais, seja pessoais. E todas as referências, registros aqui feitos em relação à personalidade da doutora Eunice são verdadeiros, absolutamente verdadeiros, mas eu acho que tem um que particularmente se me tocou no convívio com ela, que é ela transmitir uma imensa paz de espírito. Eu tive
várias vezes convivendo com ela e com a família, e eu sempre senti essa enorme união, essa enorme sensação de tranquilidade nos desafios, que é algo que nós que estamos na função pública temos muita carência, até porque eu acho que hoje ser servidor público se introduz sempre uma característica na descrição de competência, que é de viver no estresse. E o fato é que eu sempre tive na relação com a doutora Eunice, com as famílias, seja pessoal, seja profissional, essa enorme certeza, essa enorme paz de espírito que ela transmite e que se me afetou de maneira muito positiva. Então, parabéns, Eunice, parabéns, Hamilton, parabéns a todas as famílias, todas as filhas e familiares por essa justa e muito querida e simpática homenagem. Nos termos do Decreto Legislativo número 1984, de 5 de julho de 2013, de autoria da excelentíssima senhora deputada Celina Leão, concede o título de cidadã honorária de Brasília à senhora Eunice Pereira Amorim Carvalhido. Brasília, 28 de outubro de 2013, 125º da República e 54º de Brasília. Assina Sua Excelência o senhor presidente deste Poder Legislativo, deputado Wasni Derrori. Caríssima deputada Celina Leão, nasci em Alto Garças, como já foi dito, uma pequena, na verdade, uma minúscula cidade do interior do estado do Mato Grosso, terra de Vanessa da Mata. Embora sede de um município com divisas territoriais importantes e com abundâncias de recursos naturais, econômicos e financeiros, onde vivi os primeiros 13 anos de minha vida em uma comunidade de aproximadamente 3.000 pessoas, compreendendo os que residiam na cidade e aqueles que moravam no campo, arando e plantando a terra, criando gado leiteiro ou extraindo pedras preciosas, como o diamante e o ouro, que, por generosidade divina, lá existiam em grande quantidade. Creiam, senhores, esse era o limite do meu mundo. Dessa época, especialmente no dia de hoje, me vem à memória que, efetivamente, naquele lugar que tanto amo e com o qual mantenho sólidos vínculos afetivos, dei os primeiros passos rumo à minha educação e formação. De lá, me vieram os conhecimentos que adquiri no jardim de infância, no primário, no curso de admissão e no ginásio. Era assim que se classificava o atual ensino fundamental do aprendizado. No jardim de infância, ao mesmo tempo em que eu aprendi a lidar com o lápis preto, o lápis de cor e a desenhar as letrinhas, aprendi que deveria cumprimentar e respeitar os coleguinhas, mesmo aqueles que não fossem tão próximos ou com quem não tivesse muita empatia. Aprendi que deveria ser gentil e educada.
além de respeitar os pais, os irmãos, os tios, os primos, os vizinhos, os amigos, isto é, todas as pessoas, independentemente do vínculo com o qual me ligava a elas. Aprendi que deveria ser estudiosa, que deveria fazer as tarefas de casa, porque o mundo era muito grande e poderia ser conhecido, explorado, e que talvez um dia eu pudesse chegar lá. Aprendi que deveria ser batalhadora e não ter medo de enfrentar o que aparentemente se apresentasse como difícil ou impossível. Como atravessar a nado o pequeno rio Garças, que para mim era muito largo, como se fosse o rio Araguaia, por exemplo. Aprendi que deveria ser aplicada e que deveria ajudar a minha mãe sem reclamar, não sujando o quintal ou não jogando lixo no alpendre, entre aspas, de minha casa. E que deveria realizar minhas obrigações no tempo certo, no tempo aprazado. Aprendi que nunca deveria retirar qualquer objeto ou qualquer coisa de alguém, porque somente o que Deus havia reservado a mim e à minha família era efetivamente abençoado. Senhor presidente, meus amigos, meu conselheiro Cláudio Portela, que hoje me dá a honra de estar aqui compondo a mesa. Tudo isso e muito mais, Cláudio, muito mais. Aprendi com a minha querida e inesquecível primeira professora, que repetia diária e insistentemente a seguinte lição: se pela minha tenra idade eu não conseguisse aprender tudo o que ela me havia ensinado, ou estava me ensinando a um só tempo, havia 2 outros ensinamentos que nunca, jamais poderiam ser esquecidos. Ao contrário, deveriam ser sempre lembrados e colocados em prática durante toda a minha vida, o de ser sempre grata e leal. É que para a professora Belina, para minha tia Belinha, minha primeira professora e minha grande primeira amiga, com quem muito aprendi, certos deveres devem ser efetivamente permanentes, definitivos, tais como a lealdade, a gratidão, que são atributos de toda pessoa, de toda gente, de todo ser humano. Ela dizia, com orgulho, e eu ouvia com atenção, que o cachorro, o porquinho, o carneirinho, o bezerro são parte do nosso mundo e que deviam ser tratados com carinho. Certamente jamais nos atacariam. Em boa verdade, nos amam e sofrem conosco, do mesmo modo que também conosco se alegram. Você é testemunha disso. Confesso que vi e vivi diversas dessas experiências afetivas, não poucas, mas muitas vezes. Devo registrar ainda que o pequeno prédio do Jardim de Infância, Thaís, foi construído ao lado da Igreja de São Sebastião, santo padroeiro da cidade de Alto Garças, local a que nós, alunos do jardim, nos dirigíamos quase que diariamente para conversar com Deus e agradecer o nosso anjo da guarda. Senhor presidente, meus queridos amigos, desde aquele tempo, acreditei que meu anjo da guarda jamais se afastaria de mim, que nunca me abandonaria, e até hoje, passado tanto tempo, senti e sinto a sua presença em todos os momentos de minha vida, principalmente nos mais difíceis. A Gitana é testemunha disso. No grupo escolar, onde estudei o primário, Ana Luísa, aprendi a juntar as letras para formar as sílabas. E depois as palavras. Ivonete e Grangeiro, aprendi também a somar, a dividir,
multiplicar e subtrair, estudando na antiga tabuada da FTD. Lucinha e Aldir, aprendi a conjugar verbos, mas, por vezes, duvidei da verdade das conjugações. Muitos de minha família, Cláudio Santos e Eliene, comunicavam-se bem, mas de modo diferente. Não haviam frequentado a escola. Ainda hoje ouço com muito carinho Júlio César. Lá no fundo das minhas lembranças, entre aspas, eu não sei se nós pode, mas sei que nós deve. É nossa obrigação. Fecha aspas. Assim, a prática do aprendizado, Vilfrido, somente ocorria no ambiente escolar. Fato que até hoje me traz dificuldades. O reaprender a falar, deputada Eliana, é muito mais difícil. Senhor presidente, queridos amigos, aprendi a importância da merenda escolar, a importância de plantar hortas, de cuidar da casa, das cercas, dos muros. Wagner, aprendi o valor das brincadeiras infantis como instrumento válido para a interação das crianças com o seu próprio mundo e com o mundo do outro. Julian, aprendi a importância de zelar pelo ambiente escolar, pela preservação da carteira, do quadro negro, do apagador, pela economia do giz branco. Ainda não havia giz de cor naquela época. Pela conservação e limpeza das instalações sanitárias. Aprendi, Zenaide, a importância de se reverenciar os símbolos nacionais. Aprendi e cantei o hino nacional todos os dias antes do início das aulas. Aprendi e cantei os hinos da bandeira e o da independência nas datas nacionais. Naquele recuado tempo, Jackson, ensinaram-me que o castigo era bom, porque é necessário a prevenção da maldade, da irresponsabilidade, do desrespeito, da violação das normas de conduta, do desvio moral, do desvio ético. Estava eu, meus amigos e meus queridos servidores do gabinete, com 9 anos, quando venci a 4ª série do curso primário, deixando para trás as insistentes dificuldades e orgulhosa por ter colocado em minha caixa de preciosidades mais uma etapa do conhecimento que me aproximava daquele mundo grande que poderia ser conhecido e explorado se eu quisesse, e sobre o qual me havia contado a tia Belinha, ministro Teori. Cheguei ao curso de admissão, ano escolar em que o aluno era preparado para ingressar no curso ginasial. Essa talvez tenha sido a época mais prazerosa de minha vida de estudante. Porque eu, ainda com 10 anos, fui apresentada aos grandes nomes da literatura, dentre os quais podem ser citados Aloysio Azevedo, José de Alencar, Guimarães Rosa, Castro Alves, José Mauro de Vasconcelos com seu pé de laranja lima, Carlos Drummond de Andrade, cujas obras literárias ampliaram o meu espaço e os meus horizontes se abriram. Lentamente, é claro, Soraya, mas essa fresta da janela do conhecimento me oportunizou o exame do novo, senhor presidente. Lembro-me, senhores, que depois de ler e reler o Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, que conta a história de moradores de uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro, para fazer uma apresentação em sala de aula, tive a impressão de que aquele mundo desconhecido, para mim,
trazia consigo uma parcela muito grande de injustiças e de sofrimento. Essa impressão nunca me abandonou. A vida, até então conhecida, era bem diferente daquela outra retratada na literatura. Com curiosidade crescente, abri a porta do curso ginasial. Afirmava para mim mesmo: deixei o grupo escolar. E agora passarei a estudar no ginásio Dr. Ítrio Correia, homenagem a um homem político que honrou o povo mato-grossense. Confesso, deputada Celina, que estava orgulhosa de mim mesma. No ginásio, e já com 11 anos, sonhava com um mundo melhor para todos aqueles que assemelhavam aos personagens desvalidos do Cortiço de Aloysio Azevedo. Decidi, então, acrescentar ao aprendizado da dificultosa regra de 3, da álgebra, da geometria, coronel, e de tantas outras matérias próprias do curso ginasial, outro tipo de conhecimento, recolhido da observação das famílias de Alto Garças, mas sem esquecer, é claro, das horas de lazer tão próprias à menina mulher daquela idade. Essa expressão é utilizada no Mato Grosso Style. Menina mulher, menino homem. Essa fase coincidiu com o interesse de meu pai pela política partidária. E, sempre que possível, eu o acompanhava nas visitas aos eleitores. Lembro-me que, passadas as eleições, ele retornou a cada localidade antes visitada para agradecer o voto ou o ato de votar, não sei ao certo. Sei apenas que, dessa vez, aprendi o valor do agradecimento. E tive a oportunidade, Marcelo, de observar melhor a população local. Foi quando me dei conta de que as pessoas eram realmente diferentes. Foi quando me dei conta de que as pessoas eram realmente diferentes. Umas tinham grandes propriedades e casas confortáveis. Outras moravam em casas de pau a pique, rebocadas com a areia do Rio Garças e erguidas em propriedades que não lhes pertenciam. Umas tinham comida de sobra, Juliana. Outras se viam na contingência de dividir o pouco com os familiares e com qualquer um que ali estivesse no horário das refeições. No entanto, certifiquei-me, a meu modo, de que todas aquelas pessoas eram felizes, fossem mais ou menos abastados, até aqueles que dependiam em tudo do outro. Ah, seu Luiz, meu pai foi o candidato a vereador mais votado e assumiu a presidência da Câmara de Vereadores. Senhores convidados, meus amigos, querida Terezinha Meira, a falta de escola mais ajustadas às expectativas de meu pai nos levou a Goiânia, capital do estado de Goiás, aonde chegamos em 1973 e onde cursei o científico no Colégio Pedro Gomes e o bacharelado em Direito na Universidade Federal do Estado de Goiás. Aprendi naquela época a necessidade de conciliar o estudo noturno com o trabalho diário. Foi o tempo em que a empresa privada me fez colocar em prática, mais uma vez, os ensinamentos da tia Belinha. Aquela minha professora do jardim de infância procurava realizar minhas obrigações no devido tempo e aprender sempre mais, com o objetivo de crescer profissionalmente. Deu certo. Marquinhos.
No ano de 1987, desliguei-me da empresa privada e ingressei no Ministério Público do Estado de Goiás, após ter sido aprovada em concurso de provas e títulos, em cujo órgão permaneci por 2 anos, atuando na promotoria, como promotora de justiça em diversas comarcas do interior do Estado. Naquelas comarcas, Álvaro e Andréia, também utilizei o que aprendi na minha distante Alto Garças, e também deu certo. Conheci pessoas que haviam perdido até a esperança e pude, sem outros meios à disposição, levar o alento da atuação equilibrada e correta do promotor de justiça. Aprendi muito atuando no Ministério Público do Estado de Goiás. No entanto, me vi obrigada a mudar os planos e, novamente, após ter sido aprovada em concurso de provas e títulos, tomei posse no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em maio de 1989, onde permaneço até hoje. Na qualidade de membro do Ministério Público brasileiro, pude colocar em prática todo o conhecimento e experiência adquiridos nas diversas fases da minha vida, seja quando atuei no interior do Estado de Goiás, Débora, seja quando me desloquei para o extinto território de Roraima, Carolina, seja atuando em Brasília, lugar que escolhi para educar meus filhos e para viver até o fim da minha vida, pois estejam certos que daqui sairei somente se fato novo assim o determinar, ou se for da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, é claro. Ilustres convidados, vivo em Brasília há mais de 24 anos, e muita gente observa com ênfase como você se adaptou bem em Brasília, hein? Apaixonei-me por Brasília no ano de 1987, quando aqui compareci para fazer as primeiras provas do concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E a paixão aumentou quando para cá me mudei no ano de 1989. A paixão durou mais do que o tempo que as pessoas costumam lhe atribuir. Penso que, no meu caso, não foi um sentimento passageiro, pouco duradouro. Penso que, no meu caso, a paixão e o amor, Silvestre Gorgulho, passaram a conviver pacificamente, a partir do momento em que aqui me estabeleci com toda a família, com ânimo definitivo. É que se antes, pelo apelo do conhecimento, eu havia lido e relido a história da capital do nosso país, sonhada e idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, projetada pelo arquiteto urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, cuja construção teve início sob a coordenação de Israel Pinheiro e sob a gestão de Ernesto Silva, agora estava vendo, vivendo, entendendo e compreendendo cada parte da história da capital, que enfrentou tantas dificuldades para se transferir do litoral para o Cerrado. Vi e compreendi na prática o significado dos 2 eixos macroestruturadores, um transversal e outro longitudinal, configurando uma cruz que dividiu o espaço territorial em 4 quadrantes e a própria cidade em 4 porções lineares. Vivi e compreendi na prática a utilidade do Palácio do Catetinho, primeira residência oficial do presidente da República, o aeroporto JK, o Lago Paranoá com sua beleza extraordinária, o Hotel Brasília Palace e o Palácio da Alvorada, sede definitiva da Presidência da República, o Palácio do Itamaraty, sede definitiva do Ministério das Relações Exteriores, para mim, um dos mais belos edifícios de Brasília. A Catedral, com seus vitrais e anjos voando, 2 imagens de tirar o fôlego. A Ermida Dom Bosco, com a vista que faz calar até os mais exaltados. A Igrejinha da 107, onde se pode assistir à missa ao ar livre, embora esteja sendo celebrada em uma igreja coberta.
vivi e compreendi a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, um edifício imponente com duas torres ligadas por cúpulas, uma côncava e outra convexa. A torre de TV e sua tradicional feira de artesanato, fabricado com recursos do Cerrado. As extensas áreas de gramado, o estonteante sol azul, e as estrelas que brilham como se fossem puros diamantes. O nascer e o pôr do sol, que somente o poeta tem a competência para descrever. Ah, gostaria de ser poetisa para ver, viver, entender e compreender Brasília em verso e prosa, mas não nasci com esse talento. Assim, caríssimos amigos, só me resta registrar em uma linguagem bem coloquial que vi e compreendi no concreto da vida a convivência harmoniosa do brasiliense nato com o genial candango, imersos em uma rica e, por vezes, mística diversidade cultural. Vivi e compreendi o parque da cidade, as superquadras totalmente arborizadas, a ampla esplanada dos ministérios, os clubes de vizinhança, a água mineral, as feiras livres e permanentes, o comércio setorizado das entrequadras, Hamilton, como, por exemplo, as elétricas da 110 e os restaurantes da 405, referências próprias do linguajar brasiliense. Vivi e compreendi a transformação do acampamento da Candangolândia, pensado para acomodar os primeiros trabalhadores, e a multiplicação de tais acampamentos, que tempos depois se transformaram em cidades satélites e, atualmente, regiões administrativas do Distrito Federal. Dou ênfase ainda ao fato de que, até hoje, duas fotos relacionadas com a construção de Brasília, integrantes do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, me chamam a atenção. A foto da pedra fundamental da futura sede da capital do Brasil em forma de obelisco. E a foto do presidente Juscelino Kubitschek, em sua primeira viagem a Brasília, com as mãos no bolso e olhando para o infinito, sem qualquer obstáculo que pudesse turvar sua visão. Elas me fazem lembrar dos ilustres pioneiros que tanto lutaram para a consolidação do Distrito Federal e da obra de arte que é Brasília. Senhor presidente, meus amigos, não consigo deixar de emocionar quando me vem à lembrança o fato de haver impedido o presidente Juscelino Kubitschek de ver a sua Brasília no êxito da sua existência. Devo registrar que o sentimento que me une a Brasília está ancorado na sua história, nos seus monumentos, nas suas tradições e no seu povo. Os pioneiros, seus descendentes e tantos outros que para cá vieram e que receberam a mim e a minha família com tanto carinho e respeito, dando razão a laços significativos e perenes de amizade. Devo registrar ainda que vivi e compreendi por que o nascimento da cidade tanto repercutiu na imprensa mundial e por que Brasília é, muito justamente, patrimônio cultural da humanidade. Por tudo isso e muito mais, é que outorga do título de cidadã honorária de Brasília a deputada Celina Leão. A par de me infundir honra inexcedível, toca intensamente no meu coração. Por isso espero que a emoção não me impeça de expressar os meus mais sinceros agradecimentos. Assim, em primeiro lugar, agradeço a Deus Pai, o Todo-Poderoso, por me haver propiciado esse momento. Agradeço à excelentíssima senhora deputada Celina Leão, parlamentar distrital nascida em Goiânia, estado de Goiás, cuja história com Brasília teve início ainda em 1977, quando aqui veio pela primeira vez morar, e foi retomada em 1999, data a partir da qual passou a se dedicar à defesa incessante
dos Direitos da Juventude do Distrito Federal. A Vossa Excelência, senhora deputada, agradeço a distinção com que me contemplou ao promover o meu agraciamento com o título de cidadã honorária de Brasília. Honra maior que me faz, desse momento, um dos mais significativos de minha vida. Agradeço, deputada Eliana, os excelentíssimos parlamentares distritais que convergiram com a proposta legislativa, atribuindo-me, já agora, de direito, o vínculo de pertinência com essa terra e com essa gente que tanto honra e orgulha o meu país. Agradeço as gentis palavras que me foram dirigidas por todos aqui que prestaram depoimento. E peço licença a todos para destacar a minha saudação ao Dr. Jackson Domênico, ilustre advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, que hoje preside a Comissão de Assuntos Legislativos da ABDF. Caríssimo Dr. Jackson, para mim é extremamente gratificante dizer a todos os presentes que admiro sua capacidade intelectual e que é uma honra figurar no rol das pessoas com as quais você, sua esposa e sua irmã pensam o direito e sonham com dias melhores para o Distrito Federal. Agradeço também aos meus pais. Gostaria tanto que eles estivessem presentes neste momento. Ocorre que meu pai não está mais entre nós e minha mãe se encontra muito debilitada. Walter e Francisca, obrigada por tudo, principalmente pelo que fizeram na minha vida. Agradeço mais uma vez e agora ao Hamilton, amor da minha vida. As minhas filhas Juliana, Carolina e Débora, razões maiores de minha existência e com as quais mantenho um vínculo de amor precioso e sem limites. E ao João Hamilton, que Deus me presenteou quando já era adulto, ou pensava que era adulto. E que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos decisivos de minha vida pessoal e profissional. Por fim, agradeço a honra e o privilégio de poder comemorar esse momento tão importante de minha carreira profissional com tantas pessoas amigas e queridas. Senhor presidente, meus amigos, meus convidados, autoridades presentes, senhoras e senhores. Sou cidadã honorária de Brasília. Estejais certos de que honrarei este galardão. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a doutora Eunice, enquanto ela falava, eu lembrava de algo. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. E a Bíblia diz que um povo sem esperança é um povo que não tem nada. A história de vida da doutora Eunice Carvalhido dá esperança, não só a mim, uma nova parlamentar, mas a todos homens e mulheres que querem uma nação diferente, querem um mundo diferente. A história de vida da doutora Eunice Carvalhido, ela poderia se resumir como a história de Neemias, que é bíblico também. Aquele homem que acreditou e sozinho começou a refazer os muros.
e levou uma nação a ajudá-lo a refazer e reconstruir aqueles muros. Então, nessa noite, doutora Eunice, no nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de todos os meus colegas, de todos os parlamentares, esse parlamento tem esperança de dias melhores, porque tem a mais nova cidadã honorária de Brasília, doutora Eunice Carvalho. Muito obrigada, que Deus abençoe.